Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevam Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e no podcast de hoje nós falaremos sobre cristianismo e os jogos. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui novamente. Hoje, pela primeira vez, estamos em 3 participantes. João Vitor, que tem vindo aqui nos ajudado, e Luiz também, que é o backstage aqui e o que faz tudo, também vai participar, né, falando, para a gente conversar um pouco sobre esse tema de jogos, de maneira geral, jogos de tabuleiro e a relação da fé cristã com jogos, né? E o que eu quero dizer é que nesse episódio, como o João Vitor pesquisou mais sobre o assunto e tem um pouco mais de relação aí com esse tema, ele vai conduzir, né, fazer as perguntas e passando a bola pra gente. Então, meu querido, fique à vontade. Achei que você ia falar, como o João Vitor é um exímio jogador. Como o João Vitor é um viciado. Nossa. Mas, bom, muito bom estar aqui de novo. Sempre um prazer estar aqui com vocês, meus amigos, conversando e poder compartilhar sobre esses assuntos, né, que são da nossa vida diária, assim, mas quando a gente para sentar e conversar sobre eles, a gente começa a ver que tem muita coisa para explorar, né, muita coisa profunda, né. Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia pensar sobre esse assunto dos jogos por que é importante a gente, como cristãos, falar sobre jogos, né? Porque eu consigo imaginar assim, eu acho que, graças a Deus, a nossa igreja ela já tem essa consciência de que Cristo e a palavra tem muito a falar sobre as coisas da nossa vida, né? Não é sobre coisas espirituais apenas, sobre salvação, mas sobre as coisas normais do dia a dia, né? Mas eu imagino assim, um ouvinte ouvindo aqui esse podcast falando assim, Cristo tem algo a falar sobre o meu trabalho? Ótimo. Cristo tem algo a falar sobre as finanças? Ótimo. E assim por diante. Agora sobre jogo. Jogo não é uma coisa que a gente faz ali só para descansar e pronto, e só para esquecer e pronto. Por que a gente como cristão tem que falar, é importante falar sobre jogo? O que vocês acham assim? Olha, eu penso quando a gente fala sobre isso, né, sobre o lazer e o jogo, eu acho que entra nessa categoria, né, justamente começando aí na criação, né, porque Deus ele cria o mundo e ele descansa. Óbvio que eu acho que não dá pra gente também ficar traçando, tentar fazer conexões diretas, né, da Bíblia com isso, com jogos e tudo mais, mas eu acho que a gente poderia começar dessa forma, né, Deus descansou e no nosso tempo de descanso, a gente tem que saber como que a gente faz com lazer, e aí entra essa questão de jogos, né? Eu acredito que a gente pode falar disso e seja relevante falar disso por algumas razões. A primeira delas é que esse assunto está relacionado com doutrinas bíblicas, como todos os outros assuntos da vida, que às vezes a gente não consegue conectar. Uma delas, por exemplo, é a doutrina da Imago Dei, da imagem de Deus, porque Deus é criador e Ele nos concedeu a capacidade de criarmos coisas, e dentre essas coisas que são carros, tecnologia, pinturas, poesia, literatura, música, os jogos também fazem parte disso. Como toda obra da criação dos homens está sujeita ao erro e ao pecado humano, a música pode ser ruim e pecaminosa, o trabalho pode se tornar pecaminoso, a tecnologia pode ser usada para o mal, os jogos também. Uma outra doutrina também é a do Shabá, o descanso, porque os jogos podem muito bem cooperar para um descanso e uma aplicação do descanso de maneira pura, boa, prazerosa, sem extrapolar a linha do pecado.
E outra coisa, João, eu acho que é justamente a questão de ter uma visão madura das coisas que nos cercam. Porque nós estamos imersos em uma cultura que o tempo todo utiliza jogos e mecanismos de jogos e a gente não pode fechar os olhos para isso. A famosa gamificação, né? Gamificação, exato. A gente vê isso não só nos jogos propriamente ditos, mas em mídias sociais que usam gamificação e você recebe recompensa quando você recebe like, quando você recebe curtida, ganha seguidor, quando você recebe benefícios por estar mais tempo fazendo determinada tarefa, aplicativos de comida que te recompensam por fidelidade àquele aplicativo. Isso são recursos de jogos, né? E de gamificação que estão presentes. Então, aplicativo de aprendizado de língua, né? Que te recompensa por fazer uma grande ofensiva, né? E não perder sua ofensiva. Aliás, mais de 1.300 dias em ofensiva. Está bem. Obrigado. Mas... Esse é o Duolingo, é isso? Exato. A gente fazia de tudo para não fazer a merchan. Mas assim, eu acho que os jogos fazem parte da vida do ser humano desde sempre e a gente não pode fechar os olhos, assim como não pode fechar os olhos para a importância dos exercícios físicos, dos relacionamentos e precisa responder aos nossos irmãos que com certeza vão ter contato com isso. A nossa proposta é essa, edificar a igreja do Senhor nos temas mais diversos, por isso que a gente pode falar disso. Dá para fazer assim, tentar resumir essa importância talvez em dois grandes blocos, né? Um bloco prático, né? Pensando nisso que você falou, Estevão, a gente hoje tá cercado por esse tipo de coisa, né? Apesar dessa ideia de lazer, diversão, de criação de jogos ser algo assim muito, 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 muito antigo mesmo, assim, uma questão de milênios, né? Existem registros, né, arqueológicos de brincadeiras, diversões que foram criadas há milênios. Hoje é algo que por causa da tecnologia principalmente, por causa do acesso à tecnologia que está cada vez mais amplo, as redes sociais, é algo que nos cerca muito fácil, né? Se a gente pegar o celular no nosso bolso, a gente tem um jogo ali fácil, né? Pra gente brincar, se divertir, se distrair. E a própria indústria de jogo, ela tá crescendo bastante, né? Se pegar números assim da indústria de videogame, né, de jogos eletrônicos mesmo, é um crescimento assim acelerado há muitos anos, né? Inclusive acima de muitos ramos tradicionais do entretenimento, né? Cinema, em alguns setores, etc. Sim. Então tem esse aspecto prático, né, da gente precisar, como cristãos imersos nessa cultura, nesse mundo, a gente entender um pouco a perspectiva bíblica disso. E, né, o outro grande bloco seria a cosmovisão cristã. Como tudo na vida, a gente pode pensar a respeito desse aspecto da vida que é importante, está se tornando cada vez mais importante nas nossas famílias, pensar nisso numa perspectiva cristã. Né? Com certeza. Mas, agora puxando assim esse gancho que vocês falaram da criação, como que a gente pode desenvolver um pouco mais isso, né? Por exemplo, o Luiz falou da questão do lazer, do descanso. Né? Como que o relato bíblico mostra pra gente esse aspecto assim lúdico de Deus, digamos assim? Esse caráter de Deus de ser alguém que descansa, de ser alguém que cria, que quase se diverte, que ri, que se deleita com a sua criação. Como que a gente pode ver isso e conectar com a imagem de Deus e com o anseio do ser humano por diversão, por lazer, por jogo? Vou começar, tá, Luiz, nessa. Bom, a Bíblia mostra o relato da criação no Gênesis, explicando, o Senhor mostrando que tudo que Ele fez era bom e que o Senhor, vendo que tudo que havia feito e criado em 6 dias, no 7º descansou de toda a sua criação. E o Senhor olha para o que Ele fez e aquilo é bom. E Deus nutre aquilo, mantém aquilo, provê recursos ao homem, que é a coroa da criação, porque só o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus faz com que o homem trabalhe na criação que o Senhor fez, mas de maneira
a dominá-la, a ter autoridade sobre ela. Mas veja, Deus cria algo que é bom, essencialmente bom, estruturalmente bom. E ele dá ao homem recursos e inteligência para que use aquilo para a glória de Deus, mas também para o seu proveito, para o seu bem. E Deus mostra isso dizendo: você pode comer de qualquer árvore do jardim, menos uma. Mas tirando a árvore do conhecimento do bem e do mal, você pode comer. E ele também dá ao homem a incumbência de nomear os animais. Perceba, Deus instiga o homem a usar a sua imaginação, a usar o seu raciocínio, criatividade. Além disso, também o homem deveria ampliar aquele projeto do Éden para que ele alcançasse a terra e a terra se tornasse toda a terra de Deus. E como ele faria isso? Usando a criatividade, o trabalho, a imaginação, e isso tudo de um ponto de vista, aquela época sem queda. Né? Depois da queda, o homem ainda usa todas essas coisas, mas com o fator pecado pesando sobre elas. Mas e muitas vezes também, João, depois de tudo isso, o Senhor se utiliza de meios que, às vezes, mesmo pessoas que haviam saído do povo de Deus criaram, e o Senhor usa isso de uma maneira redimida para a glória dele. A música, por exemplo, é assim. No relato do Gênesis fala sobre os filhos lá posteriores, né, de Adão, que começaram a usar música e tudo mais. E a gente não tem muito relato de música no culto. Isso parece que começa a acontecer só no templo, depois. Tá? Mas o Senhor se agrada disso. E nós temos vários salmos que são escritos depois falando ao regente de coral, para ser tocado com cítara. Então o Senhor se utiliza disso que o homem fez. Né? Então é só um exemplo. Música, poesia, os salmos são poesia e a própria Bíblia. Bíblia inspirada por Deus, palavra de Deus, mas que se utiliza das características humanas do escritor para transmitir a verdade de Deus. Deus não anula a personalidade do escritor. Não anula a personalidade de Isaías, por isso que o livro de Isaías é bastante diferente do Gênesis escrito por Moisés, do Pentateuco. De maneira geral, Deus se utiliza da imaginação, criatividade e mesmo do ambiente que os seus filhos estão para redundar em glória para ele, para que ele também seja conhecido. Né? E eu fecho só para o Luiz falar, citando um texto de Romanos 1:20, que diz: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, mesmo para os não crentes, eles podem olhar para a criação que Deus fez, que é incrível, e reconhecer que foi um Deus poderoso que a fez. E o modo como a gente se relaciona com a criação mostra isso. Um Deus todo-poderoso que fez animais incríveis, que raciocinam e têm seus instintos e tem uma cadeia alimentar e criam coisas. Você olha às vezes para um dique feito por um castor, sabe? É um engenheiro da natureza, assim. Então, enfim, tudo isso Deus faz, creio, também para o deleite dele. Ele se deleita nessas coisas. Sim. Ele se agrada disso. E você comentou no começo, né, um pouco sobre essa questão do trabalho e como que isso foi colocado antes da queda, né? Era algo já que o homem fazia e por isso que até a gente usa isso como base para falar que o trabalho ele é algo que foi instituído por Deus antes, né? E é algo bom, né? Mas, por exemplo, essa questão de descanso, ou de lazer, ou de jogos mesmo, que seria mais o tema, isso não tem antes da queda, né? A gente não vê relatos disso na Bíblia antes da queda, né? De um tipo de lazer feito lá por Adão e Eva, né? Eu acho que a criação de um jogo, né, um jogo em si, de uma brincadeira, não, né? Mas eu acho que se a gente compreende essas questões relacionadas à doutrina da criação e da Imago Dei, da forma como o Estevão está falando, o anseio ele já estava no ser humano, sabe?
justamente por ele ter sido feito à imagem de um ser que é essencialmente criativo, sabe? O Estevão falando aqui, eu fiquei pensando assim, a quantidade assim, infinita, imensurável de estrelas que Deus conhece pelo nome, o fato de Deus poder criar, de ele poder ter criado assim, num estalar de dedos, só que ele cria em 7 dias e no 7º dia ele descansa. A quantidade de árvores que provavelmente tinha no jardim, de cores, de animais que às vezes coisas nos animais que não cumprem uma função de sobrevivência, mas são belas e são harmônicas. E não só isso, ele criar alguém que é capaz de olhar para essas coisas e reconhecer a harmonia nelas. Porque Deus ele poderia ter criado só as coisas e ele mesmo ter se deleitado na criação dele, né? Mas ele criou alguém que da mesma forma que ele é capaz de se deleitar nessas coisas. Então, assim, parece que são camadas e mais camadas de um Deus que é criativo, que é abundante e generoso na sua criatividade, sabe? E assim, diante de tudo isso, não teria como esse impulso criativo não ter escapado nem que fosse um pouco para a imagem dele, sabe? Não teria como Adão e os seres humanos também não terem esse impulso criativo. Não, com certeza. Mas eu perguntei isso por quê? Porque eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, o Estevão estava falando, sobre Jesus, né? Porque a gente vê que Jesus, ele seria o segundo Adão, né? Ele é a imagem e semelhança de Deus, é perfeita, né? E nós, não agora, mas na eternidade a gente vai ser glorificado e vai ser semelhante a ele nesse sentido. Ou seja, na eternidade a gente ainda vai ter esse tipo de coisa, vai ter lazer, imagino, né? Com certeza. Lazer, jogos, talvez não do jeito que a gente faz hoje, mas e tirando as coisas ruins que entraram depois da queda, né? A gente tem um problema muito sério com a eternidade. Porque a gente imagina uma eternidade... Vamos cortar essa parte. Não, mas eu digo, de maneira geral, os crentes, me incluindo, a gente tem um problema com a eternidade porque a gente costuma imaginar uma eternidade que não é eternidade bíblica. Foi passado para a cultura popular, né? Exato. Foi influenciado pela... Uma eternidade que começou lá no mundo das ideias platônicas e a gente tem misturado com gnosticismo, que hoje é um misticismo, e sei lá mais o que, com, sei lá, ciborgues e androides, e hoje em dia é tudo misturado. E répteis. E mais as teorias, tudo. Mas eu digo que a gente tem um problema porque a eternidade proposta... Bom, primeiro a gente não sabe muita coisa, né? Mas a eternidade proposta como um Éden restaurado, mas melhor, em uma etapa posterior, né? Que não é mais um jardim, mas uma cidade. Portanto, mesmo na Bíblia, a gente já vê uma eternidade que é mais tecnológica do que o Éden. Uma mudança de um jardim para uma cidade. A gente olha às vezes para essa eternidade como algo bucólico, acinzentado, sem diversão e nada além de estar nas nuvens cantando. Mas essa eternidade é novo céus e nova terra, em que habita a justiça, com pessoas de carne e osso redimidas, andando, caminhando, conversando, criando, trabalhando, dormindo, acordando, comendo, vivendo, sem pecado. Sim. Mas dessa maneira. E eu penso, por que não haveria o descanso aí? Se o descanso é criacional. Você perguntou dos jogos, óbvio que a Bíblia não fala, olha, eles jogaram dama antes da queda. Dama foi criada por Adão. Por isso que chama dama. De Adão. Homem. Né? Mas, inclusive, você vê, né, que as letras são... Sim, eu esqueci o nome. Como que fala? Se você rearranjar as letras de Adão, vira dama. Exato, tem um nome. Enfim, esqueci. Não, eu não lembro, cara, mas... mas enfim, Adão, né, que criou. Mas a Bíblia fala que havia descanso. Adão e Eva encontravam o Senhor na viração do dia. Havia culto, havia tudo isso. Eu me lembro que na sistemática do Bavin, que ele comenta a possibilidade de haver sacrifícios antes da queda. Não sangrentos, provavelmente, mas sacrifícios de louvor.
né? Porque havia culto, eles se encontravam. Então o descanso está ali, o culto está ali. E a alegria e a diversão também, porque não tinha pecado. Então pensa nesse mundo totalmente desfrutável sem a presença do pecado. Eu acho que essa é a grande questão. E o João passou uns artigos pra gente ler antes do podcast, gente. E aí eu não sei se a gente pode falar disso já, João. Deixa eu só... Não, vocês falando dessa questão assim do lazer no céu, nova terra, eu lembrei do versículo lá de Isaías 11, né? Isaías 11, de 6 a 9, que é um dos trechos, né, de Isaías, né? Que ele fala de como serão as coisas renovadas. E olha que interessante, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Aí olha o 8. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, eu fico até imaginando, eu não sei por que vem na minha cabeça a imagem, mas eu fico imaginando um bebezinho assim, que acabou de aprender a andar com uma espada na mão, assim, de madeira, sabe? Guiando um exército de cobra, de leão, alguma coisa assim, sabe? Harmonia, né? Um chapéu, aquele chapéu feito de jornal, assim, tipo Napoleão, entendeu? É uma coisa, assim, é uma imagem bonita, assim, sabe? É óbvio que aqui a gente está falando do jogo no sentido muito amplo, da diversão, da piada, daquela coisa inútil da gente falar uma bobeira assim e começar a dar risada, entendeu? Que não tem sentido nenhum, não tem utilidade nenhuma, mas a gente faz e dá prazer pra gente, né? Então a Bíblia sempre retrata o novo céu e a nova terra com esse aspecto de diversão. Velhos e velhas que sorrirão, né, que gozarão dos seus dias, jovens, as praças se encherão com riso, com alegria dos jovens e assim por diante. Mas uma coisa que eu acho que a gente pode dar uma caminhada por aí é que isso que você falou, esse negócio meio inútil, assim, né? Na verdade, é aí que tá. Isso é muito útil, né? E a questão é que isso eu acho que é fundamental pra gente que é presbiteriano. Essa ideia do descanso está vinculada ao culto. Porque, veja, nós descansamos nessa terra trabalhando para o Senhor. Por isso que a gente tem o dia do Senhor, o domingo, que a gente cumpre nossos deveres com o Senhor, e isso, na verdade, é um deleite. Mas a gente tem o descanso, que a gente precisa de descanso para nossa alma, para o nosso corpo, e isso mostra que nós não somos autossuficientes. E qual é a ideia? Se descansar fosse fácil, não seria mandamento bíblico. Então, isso que você falou do sorriso, da brincadeira, da bobagem, do day camp da igreja, que todo mundo vai para cultuar e também para comer, conversar e passar o dia inteiro ali, aparentemente perdendo tempo, a gente está ganhando tempo. Sim. Porque isso é demonstração de alegria e comunhão. Né? Nem tudo precisa ter um propósito, assim, talvez muito, muito sério, talvez, né? O propósito de desfrutar do que Deus fez, da criação. Eu acho que esse aspecto ele é muito importante porque volta e meia a gente ouve, né, e tem essa ideia de que a diversão, o jogo, isso só é válido se tiver cumprindo um propósito nem que seja evangelístico. Então, assim, você não pode se reunir com um colega de escola para poder ir na casa dele jogar um videogame, ou então chamar ele na sua casa para jogar um videogame, a não ser que seja para você levar esse colega para a igreja. Agora, é óbvio que você que tá me ouvindo, meu irmão ou minha irmã, é óbvio que se Deus te der essa oportunidade, tiver queimando isso no seu coração, ore por isso, ore por esse amigo, por essa amiga, para que Deus te dê a oportunidade, intrepidez de falar do Evangelho. Mas, diante de tudo isso que a gente está falando, o jogo ele não precisa dessa justificativa, nesse sentido, né? de um propósito. O jogo, o descanso, o lazer, ele é um fim em si mesmo no sentido de que é algo que Deus nos deu como dádiva para a gente poder descansar, para a gente experimentar essa vida de descanso no Pai que já nos resgatou, né? Um dos artigos que a gente está usando aqui, né? O Fernando que escreveu, ele fala isso nesse aspecto do jogo de descanso, né? O jogo como um descanso, lazer.
a pessoa que tem dificuldade de parar e se divertir, de jogar alguma coisa, de se divertir, de fazer alguma coisa assim, é uma pessoa que talvez ela tenha dificuldade de entender a salvação pela graça. Ela tem dificuldade de entender que a redenção é um dom gratuito. Porque na cabeça dela, tudo tem que ter um propósito. Todas as coisas que eu faço tem que ter algum motivo, um trabalho, um sustento da minha família, uma atividade para poder edificar alguém, entendeu? Para poder evangelística e assim por diante, né? Mas, de novo, se tudo isso que a gente está falando que é verdade, o desfrute das coisas é uma dádiva que nós podemos ter, né? Podemos receber de Deus com alegria, com o coração aberto. Uma coisa legal do artigo do reverendo Emílio, que você passou, que fala sobre, não sobre jogo em si, mas sobre criação, né, e o anseio humano por diversão, é que, como a gente já falou aqui sobre essa ideia da criação, do descanso, ele fala uma coisa muito legal sobre regras e leis. Os jogos, falando mais diretamente deles, tem regras e leis específicas que a gente precisa seguir. O jogo de futebol precisa ter uns jogadores, né? Pelo menos o oficial, tá? Agora, a gente tem regras específicas. Você não pode deixar a bola sair, passar por detrás do gol e fazer um gol. Tiro de meta, entendeu? Sim. Você empurrou a pessoa, é falta. E outros jogos, vôlei, a bola não pode passar por baixo da rede. Sim. Tem que ser por cima. A bola não pode bater na quadra. E aí a gente tem jogos, esses são jogos mais fáceis até, e jogos que envolvem nosso corpo mais fisicamente, assim dizendo, mas há jogos de estratégia. Jogos, mesmo que sejam jogos virtuais, assim, de videogame ou no computador, ou jogos de tabuleiro, em que a gente gasta um tempo raciocinando sobre aquilo para compreender o mundo criado naquele jogo. Então, naquele jogo, por exemplo, se determinada carta for jogada, você não pode usar um poder específico. E aí você tem uma estratégia e de repente precisa remanejar essa estratégia porque naquele universo a regra fala que você não pode fazer aquilo. Isso exercita a nossa mente e exercita também, eu acredito, a nossa relação com regras e leis. Né? Até com a ordem criacional, né? Exato. Com a ideia de que existe uma ordem fora de nós a qual a gente precisa se adequar, né? De certa forma. Da mesma forma que ali no jogo tem uma regra, tem um sistema de regra que os jogadores não podem burlar, no nosso mundo aqui existe um sistema de regra. E aí eu falo não só das leis de Deus, dos mandamentos que nós conhecemos e precisamos seguir, mas até assim de uma ordem, como que eu vou dizer assim? Pensa em Provérbios, por exemplo. Ali Deus não dá um conjunto de leis para a gente poder seguir. Você tem que fazer isso, isso, isso. Mas ali está mostrando que se você for preguiçoso, você não vai conseguir o sustento. Entendeu? É a regra do jogo. A regra do jogo, exatamente. A regra da existência se você não trabalhar, você não vai conseguir seu sustento, né? E aí você pode tentar burlar essa regra sendo trapaceando, roubando, fazendo tanta coisa. Mas a ordem da realidade uma hora vai se chocar. Uma hora alguém vai te pegar, você vai ser preso, uma hora você vai começar a se tornar ganancioso, você vai querer mais e mais e assim por diante. Então esse aspecto do jogo ajuda a gente, né? A lidar, a aprender, a lidar com essa ordem criacional que a gente foi colocado. Ou seja, não existe jogo sem ordem de algum tipo. Sim. Exato. Eu achei interessante o Emílio, né, nesse artigo, ele define o jogo como uma subcriação, né? O que é a subcriação? É justamente essa esfera, digamos assim, que o ser humano como um criador, porque por ser a imagem do criador, essa esfera que o ser humano cria dentro da qual existe um determinado conjunto de regras. Então, o futebol, por exemplo, durante 90 minutos, o objetivo daquela esfera ali é você correr atrás de uma bola e colocar essa bola entre uma baliza, entendeu? Basicamente isso. A gente não faz isso no dia a dia, na nossa vida real. Mas naquele tempo ali, a subcriação, a criação daquela esfera fez com que as regras fossem aquelas, né? Agora, eu acho isso interessante porque, assim,
ao mesmo tempo que isso mostra esses anseios criacionais por regra, por a gente se adequar a uma ordem, ou então por se divertir, também os perigos vêm junto. Com certeza. Porque muitas vezes o ser humano pecador, ele quer satisfazer os seus anseios mais perversos nessa esfera que ele criou. Então ele usa essa esfera para poder satisfazer os seus desejos que não poderia satisfazer em lugar nenhum. Acho legal falar disso, aproveitando já. Do nada você vai tomar uma bronca agora, uma exortação, né? Mas porque o João falou sobre essa ideia de a regra do jogo que o Senhor fez é quem não trabalhar não coma. Isso é falado em Provérbios e Paulo fala isso. Se alguém não quer trabalhar, não coma. E muitas pessoas não querem trabalhar e querem usar jogos para conseguir dinheiro. E eu acho que aí é o ponto pecaminoso do jogo e da diversão. Quando ela abroga para si ser sustento, sendo que o sustento vem através de trabalho. E o trabalho é abençoado por Deus. Jogos não têm intenção de fazer isso, não deveriam ter. Ou seja, apostas, jogos, né, bets, essas coisas que a gente vê hoje em dia, para um cristão que tem uma cosmovisão correta, ele deveria compreender que isso não é certo. Porque isso deixa de ser um jogo pela diversão ou para aproveitar a criação e passa a ser um jogo para se sustentar. Se torna em vício, se torna em pecado e ele é destrutivo. Porque num jogo de futebol, no day camp da igreja, a gente tá brincando, acabou o jogo, cada um vai para sua casa, com a sua família e não houve nada de dinheiro envolvido, de perda significativa. O máximo que você pode perder é seu tornozelo ali, porque tem os irmãos que são perna de pau. Acontece, né? Mas... Ou a gente que é perna de pau e topa com um cara muito bom, né? Também. Mas não tem nada significativamente destruidor envolvido, a não ser um acidente, uma contusão. Aposta e jogo não. Isso é potencialmente destrutivo para a família, para as pessoas envolvidas e subverte a ordem da criação de trabalhar para comer e a colocar esperança na aleatoriedade de um jogo. Com todo respeito, irmão, nem é aleatório, porque se você acredita que você vai vencer um algoritmo, você... Enfim, é isso, né? Eu acho que esse exemplo da aposta é talvez o melhor exemplo que a gente tem justamente desse aspecto queda, né? O exercício que a gente está fazendo aqui, meu irmão, minha irmã que tá ouvindo, se ainda não ficou claro, é tentar olhar os jogos nessa perspectiva da cosmovisão cristã em formato de criação, queda e redenção. Então, da mesma forma que a gente falou aqui que existem muitos aspectos e anseios criacionais nos jogos, a queda também, como ela afetou todas as coisas, ela também afetou a nossa relação com os jogos. E a aposta é um exemplo excelente de um problema real e muito grave que tem acontecido ultimamente, de uma distorção de um desses aspectos criacionais. Porque, por exemplo, a aleatoriedade em si de um jogo, ela em si, ela não precisa ser ruim. Pensa num jogo de tabuleiro que... tem um jogo que é muito bom, chama Eldritch Horror. É um jogo cooperativo que você está lutando contra um mal cósmico, assim, certo? É ambientado num mundo de ficção lá de um escritor. E nesse jogo, você resolve os conflitos principalmente pelo dado. Você pode conseguir um poder, uma arma aqui, um poder ali, alguma coisa aqui. Você vai se equipando, se fortalecendo, mas na hora de matar o bichão é no dado, entendeu? E aí, ali, você tem que tirar pelo menos 5 ou 6, no dado de 6, normal, de 6 faces, você tem que tirar pelo menos 5 ou 6 para poder ter sucesso. Quem não conhece jogo de tabuleiro não sabe o que é um D20, um D12, um D8, um D3. Um dado normal, né? Mas ali, esse jogo, gente, então nesse jogo ele mostra que existe uma aleatoriedade ali. Você pode se equipar o quanto for, mas uma hora você vai ter que rolar o dado e vai ter que tirar os 5 ou 6. E quem já jogou é muito engraçado, gente. Quando você faz tudo que você pode fazer e você vai lá e você rola um 1, você rola um 2, entendeu? Gente, a quantidade de risada que isso gera uma história ali, entendeu? Você começa a rir depois você conta. Então, esse aspecto da aleatoriedade em si, ele é interessante, ele é um aspecto recreacional, até porque o jogo ele te dá certas situações às quais você tem que se adaptar. Então, você tem que aprender a se adaptar a essas circunstâncias.
Só que o que a queda vem fazer? Ela pega esse aspecto da aleatoriedade, né? E faz a gente começar a tentar colocar nisso o nosso sustento, a nossa sorte, né? E aí a gente pode entrar em outros aspectos, até aspectos ocultistas, né? A gente tentar prever o futuro, ler a nossa sorte nas cartas e nas estrelas, etc. Enfim, bet é pecado. Mas é complicado. Tigrinho é essa- pecado. Guarde isso. Mas é complicado isso daí, porque quando, falando sobre essa questão de bet, de vício, se torna um vício mesmo, né? Com certeza. E todo vício é um problema, assim, sério. Então, se você tá com algum tipo de problema nesse sentido, procure ajuda, né? Procure ajuda, procure aqui os oficiais da igreja, os presbíteros, os pastores, para que você consiga sair disso. Mas uma outra questão aí que eu fiquei pensando também é a questão da competitividade, que, em primeiro momento, acho que pode ser algo ok, algo bom, mas pode se tornar algo ruim também. Sim. E eu assisti uma série um tempo atrás, da Netflix, que chama, acho que é O Último Lance, The Last Dance, eu acho que é o nome, que é do Michael Jordan. Do Michael Jordan, documentário, né? Documentário, que é muito interessante, porque mostra que ele é uma pessoa muito competitiva, e tem uns momentos na série que mostra justamente ele, sei lá, jogando alguma coisa, algum jogo com o pessoal de time dele que não era o basquete, e que a ideia dele, ele jogava aquilo por conta da competitividade, e ele queria vencer a todo custo. Então ele também acho que teve problemas com vício de jogos, assim, de apostas por conta disso, mas como essa questão da competitividade corrompeu ele no caso, e corrompe muita gente, né? Com certeza. Sim. A competitividade dentro de um jogo faz parte do jogo, Sim. mas eu acredito que o cristão, e é por isso aí que está a grande questão, de que jogos deveriam ser para lazer e brincadeira. Porque há competitividade, mas ela nunca deveria ser absoluta. Sim. Por quê? Porque é um jogo para brincar. Essa é a ideia. Se você não ganhar, tudo bem, era uma brincadeira. Agora, e se você está apostando alguma coisa, apostando sua casa, e você perder? Aí você se mata, né? Pra fazer o quê? Sim. Não e aí que tá a grande questão. A competitividade dentro de um jogo acontece, e é a graça, né? Você tá jogando, você quer ganhar, mas terminou, todo mundo aperta, toma um refrigerante junto, conversa, brinca. Essa é a graça do jogo e deveria ser. Agora, quando você faz isso pro sustento, se torna terrível, né? Agora, é claro, mesmo sem apostar, tem gente que é competitiva e briga e perde a cabeça. Isso tá errado. Sim. Isso é falta de domínio próprio. Eu acho que o grande desafio do cristão é aprender a ter discernimento nessas coisas, né? Porque eu concordo plenamente, eu acho que a competitividade ela faz parte do jogo, e eu diria até que ela é um dos aspectos criacionais, assim, um dos anseios criacionais que a gente tem no jogo, né? De conseguir demonstrar excelência. Eu tenho certeza que todo mundo tem assim uma história de estar jogando alguma coisa, futebol que seja, ou então um videogame, ou um jogo de tabuleiro, e ter conseguido assim uma façanha que nem você esperava, né? Falei, nossa, você tem aquele senso de realização. E eu falo até por experiência própria, porque uma das coisas que mais me atrai em jogos de tabuleiro é essa capacidade de você conseguir bolar uma estratégia que chega no final e você fala, nossa, que da hora, eu consegui fazer um negócio assim, e às vezes às vezes eu jogo sozinho, tá, gente? Tem muito jogo que é solo, tá? Não é coisa de louco, tá? Tem muito jogo, não é coisa de louco, geralmente que o louco fala. Mas... O único lugar em que todo mundo tem razão é no hospício. É tipo isso. Mas é legal isso, porque ultimamente, inclusive, na indústria de jogos de tabuleiro, a maioria dos jogos que têm sido lançados é quase uma regra. Você não lança hoje um jogo sem um modo solo bom. Por quê? Justamente porque muitas pessoas têm essa vontade de, digamos assim, se superar, né? Mas a facilidade que isso tem de se transformar em algo distorcido, de novo, por causa da queda, é muito grande, né? É muito grande você começar a se tornar arrogante, você começar a se tornar orgulhoso. Quando você ganha, você começar a achar que você é superior a outra pessoa por causa daquilo, você começar... Às vezes até nas nossas brincadeiras, gente, nas zoações que a gente faz assim, por você ter ganhado de alguém em algum jogo, a gente pode estar exagerando.
a gente, sem perceber, sem ter discernimento, a gente não vê que o irmão ele não tá gostando da brincadeira, da gente tá falando que ele é ruim, etc. Né? Então a gente tem que saber exercer esse discernimento. E se tem uma coisa comum entre cristãos, é ter um cristão competitivo chato, que tá todo mundo brincando, ele tá levando muito a sério Sim. e tá acabando com a brincadeira. Sempre tem um, meu irmão. E se você não identificou, provavelmente você é esse irmão. Eu lembro no trabalho uma vez que tinha um colega, não vou falar nomes aqui, e a gente começou a falar que todo mundo tem um amigo chato. Ele olhou e falou, eu não tenho. Por que será que você não tem, né? Então, reflitam, né? Mas eu acho... E vocês jogaram alguma coisa quando eram crianças, sei lá? Assim, vou falar, eu cresci na época de Super Nintendo e PS1, né? Então eu não tenho experiência muito depois disso, mas o que eu mais joguei foi Donkey Kong Country, o 3 e o primeiro também. E era muito difícil, e era muito bom. E é que tá, o jogo era educativo, cara. Nossa, eu aprendi tanta coisa com videogame, assim, Sim. com jogos bons, né? Estratégia, paciência, até inglês, assim, se Sim. aprendia, porque até japonês, né? Que Um pouquinho de japonês você aprendia. por tentativa e erro, tava lá duas opções. Você colocava errado, não acontecia nada. Você na outra. Mas assim, bastante isso. E do PS1, eu gostava na época muito de jogo de survival horror. Sei. Resident Evil, Resident esses Evil. jogos. E zerava tudo, eu Sim. gostava bastante. Vocês jogaram o quê? Nossa, minha vida eu joguei muita coisa. Eu acho que o primeiro videogame que eu peguei foi o Nintendinho, ou Mega Drive, não lembro. Então eu joguei muito videogame assim, desde criança. Mas eu não sei, às vezes não sei às vezes quem me olha assim na igreja de óculos, meio mirradinho assim, acho que eu sou um nerdola, né? Mas na minha infância toda eu cresci brincando na rua, cara. Eu cresci brincando na rua, porque a gente morava num condomínio fechado para os funcionários da empresa do meu pai, né? E era basicamente uma floresta com algumas casas e rua no meio, entendeu? Então assim, minha mãe, eu saía de casa e ficava ali no bairro inteiro brincando de esconde-esconde, de pega-pega, de polícia-ladrão. Então foi uma infância assim bem divertida, mas eu jogava as duas coisas, videogame, os jogos clássicos, né, Mario, né, fui jogando. Depois que eu fui parando de brincar na rua e focando mais no videogame, né? Antigamente, videogame era algo que só o pessoal de alto padrão tinha, né? Eu fui ter um Super Nintendo quando lançou o PS2. Pois era nesse nível. Mas eu jogava também D&D, porque é um negócio que não precisava de videogame, não precisava de nada, você precisava só ali tá envolvido, né, na história. Tá, eu já mestrei D&D, você acredita? Olha que legal. Nossa. Eu joguei D&D há alguns anos. E, cara, eu tenho a grata satisfação de ter jogado D&D com uma ficha durante um ano. É uma história muito legal que um amigo inventou. E depois eu mestrei algumas vezes. D&D, os nerds conversando, pra quem não sabe. Dungeons and Dragons, RPG de mesa, né? Coisas que essa geração acho que não conhece mais. Infelizmente. Mas você fazia uma ficha do seu personagem. Aí o D&D tem tanta variação, mas o clássico você tem raças humanoides, né? E aí você distribui os atributos do seu personagem, força. Aquilo que se você já jogou algum videogame na vida sabe que existia no videogame, surgiu primeiro no tabuleiro, na mesa. E aí você criava seu personagem e o mestre de RPG conduzia a história. E sempre havia o fator história, mais o fator aleatoriedade baseado nos dados. O D20, um dado de 20 lados. Se você for na casa de alguém onde vê um dado de 20 lados, saiba que essa pessoa jogou RPG de mesa. Ou ela tá tirando a sorte também, né? Pra decidir a vida. E, enfim, mas é muito legal porque isso... eu lembro que era engraçado que na época as pessoas pensavam que isso era algum tipo de bruxaria, não era? Meio, Sim. Nossa, os doidos aí e tal. Mas isso estimulava tanto a imaginação, era uma coisa tão legal. Porque tinha muita representação, né? Você tinha que interpretar, você tinha que falar. Era uma coisa assim, era total liberdade, assim. É óbvio que tinha as regras, tinha os dados, né? Mas eu lembro quando eu mestrei um pouco de D&D, assim, não foi muito tempo e joguei também. Mas eu lembro, assim, que nos livros de regras, assim, eles deixavam claro que a regra de ouro
adapte as regras do jeito que o seu grupo entender que é o mais interessante. Então você tinha muito essa liberdade. Mas esse aspecto da representação da RPG também é um que a gente pode puxar isso, né? Tem esse anseio por representação, e onde que a gente vê isso? No fato de que nós temos 2 representantes. O representante, o primeiro Adão, o nosso representante federal, e pela graça de Deus, na redenção que ele nos conquistou, o representante no segundo Adão, que é Cristo. Então, nesse jogo de representação, a gente mostra um pouco desse anseio por representação, né? Que é algo que também pode ser distorcido quando a gente tenta escapar. Quantas vezes, às vezes jogando um videogame, né, com uma história muito boa, você se perde naquilo e parece que você quer viver naquela realidade, né, algo que começa a te consumir e você não consegue mais sair daquilo, né, você se vê representado naquele personagem, né? Então esse aspecto também... Não, mas você sabe que eu gostava... É que eu não tenho videogame, nem pretendo ter agora, mas os jogos antigos, eu acho que hoje tem muito a perfeição gráfica nos jogos de videogame, e eu falei, eu não conheço história de jogo hoje, porque eu não jogo há muitos anos. Mas antes, por não ter tanto essa perfeição gráfica, tinha histórias que eram obra de arte, assim. Eu lembro, cara, quando eu joguei Zelda, Sim. Ocarina of the Time, que aquilo era uma obra-prima. Sim. A história, não sei se vocês conhecem o jogo. Sim. Esse eu já ouvi falar, mas... Cara, incrível o jogo, incrível. Todos os Zeldas são bons, assim, né? Recentemente, há, sei lá, 8 anos atrás, eu peguei pra jogar um que era o Minish Cap, que era do Game Boy. Sim. Antigão, né? Bem antigo, tal, nada de lindeza gráfica, é um jogo muito simples, é até 2D esse aí. Cara, mas é tão incrível, assim, a narrativa, e você fica envolvido, tal. E os jogos tinham muito isso, né? Os jogos de PS1 tem vários jogos que eram muito bons também. O próprio Resident Evil, que é um jogo de terror, se você... Terror não, mas um jogo que assusta, né, se você for ver. Mas a história tem um começo, um meio, um desenvolvimento muito legal, com personagens interessantes, vilões interessantes, um final sempre bom, assim, né? Eu acho que hoje em dia o conteúdo dos jogos tá um pouco em segundo plano. Eu observo um pouco isso, não sei. Eu acho que, a não ser que seja um jogo que eles chamam de AAA, né, AAA, que é aqueles com investimento assim, enorme Um Last of Us da vida. Tipo um Last of Us, exatamente, né? Que tem uma história boa. Mas hoje eu acho que tem muito jogo indie. Esses jogos, tirando esses jogos muito caros, assim, tem muito jogo indie que eles focam em gráficos mais modestos, menos pesados, e eles focam muito em propostas diferentes, histórias intrigantes. E é interessante porque não é tão caro também. Então, tipo qual, por exemplo? Cara, eu penso... O pessoal fala muito de Hollow Knight. São jogos que eu já joguei. Hollow Knight eu comecei a jogar, mas não cheguei a terminar. Hollow Knight, tem uns que falam Celeste. É um jogo de plataforma, assim, você vai ver, parece um jogo antigão, mas dizem que é uma história linda. Dos que eu já joguei, eu gostei muito de Rogue Legacy. É um jogo que eles chamam de roguelike, que você vai passando pelo mapa e depois você vai melhorando. Quando você morre, você volta lá no começo, só que melhor. Aí você fica mais fácil de você passar pelo mapa, aí vai fazendo isso. E ali você vai desvendando a história daquele mundo, sabe? Bem devagarzinho, assim. Então, tem algumas propostas de jogos indies, assim. Hades também é um que tem uma história bem legal, bem interessante. Eu acho que esse aspecto de exploração é interessante, né? Você explorar aquele mundo. Sim. E também é um anseio criacional. A gente foi chamado pelo Senhor para explorar a criação dele. Sim. E tem jogos que propõem isso pra gente. Explorar aquele ambiente, conseguir recurso. De certa maneira, sempre né, o que a gente faz na vida real. Um recorte da vida no jogo ali que pode nos divertir. É interessante, cara, porque assim, no mundo do board game existe duas grandes divisões. Explica o que é board game. Board game? Conversa de nerd, né? É jogo de tabuleiro, né? É o jogo da vida, banco imobiliário, né? Se você já tá um pouco mais inteirado com os jogos de tabuleiro modernos, é um Catan, um Dixit, um Ticket Ride. Tenho certeza que alguns já devem ter ouvido falar.
Mas existe Isso uma aí tudo, categoria... o jogo de tabuleiro inicial era amarelinha. Tabuleiro no chão, né? No chão, que você jogava o dado que era o Pedra, era um tampinha de papel garrafa. que tinha os lados tudo amassado. Mas pode falar, tipo, curte. Mas tem uma categoria de jogos de tabuleiro que chama Eurogames, que são jogos que eles foram criados na Europa e eles começaram a ser desenvolvidos principalmente a partir lá da Segunda Guerra Mundial. E aí, qual que é a principal característica desses jogos? É um uso muito grande de estratégia para você poder gerenciar os recursos que você tem para poder fazer o melhor com eles. E é interessante, por que eles foram criados logo depois da Segunda Guerra? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída. Então, a Alemanha, principalmente, passou por um período assim, de muita pobreza, de muita miséria, né? Porque, é lógico, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, eles sofreram muito, né? Com tudo que aconteceu ali. E aí eles começaram a desenvolver jogos para poder mostrar um pouco desse aspecto, né? Refletir um pouco dessa dificuldade que a Alemanha passava e para a família poder jogar junto e aprender a viver esse momento juntos, né? Então o jogo ele refletia aquilo que eles estavam vivendo, né? Mas eu acho que a gente daria para caminhar para o final, né? Não sei se já está com tempo. Eu só ia dizer uma coisa rapidinho, é que é interessante que até os conteúdos têm jogos, muitos jogos, porque, como que eu posso... é um metajogo. Tipo assim, quando você tem do jogo, isso, né? quando você tem um jogo dentro do jogo, um desenho que tem um jogo, Dragon Ball Z, é o Torneio do Poder. Sim. É uma competição dentro do desenho. Sim. O Hunter x Hunter tem o Greed Island, a Ilha da Cobiça, que é um arco todo de um jogo que acontece. E é interessante que filmes têm isso, os Jogos Vorazes. Sim. Round 6. Então, exato. Round 6, que é digamos assim, o grotesco do jogo. Sim. Mas a gente vê a série por causa do jogo e quer ver como que vai desenrolar e quem vai ganhar. E reality show, né? É muito famoso hoje. A Batalha do 100 é jogo, competição. Masterchef é jogo. Eu ia falar um que eu gosto de ver. Não ligue pro nome, porque não reflete. É o Jogo do Diabo. Tem na Netflix, mas é um jogo de inteligência, de jogos dentro do... É um jogo grande e as pessoas vão perdendo e sendo eliminadas. Mas são jogos do tipo polícia e ladrão, detetive, e aí vai eliminando as pessoas. Eliminado do jogo, né? Eliminado do jogo. Tá. Exato. Eliminado Round 6. Não é não. Mas é interessante que a gente tem contato com isso o tempo todo. E a gente olha e fala, nossa, tomara que tal pessoa ganhe. E a gente começa nesse aspecto de representatividade querer eleger o nosso vencedor. Sim. Né? Isso é muito interessante. Mas enfim, se quiser. Só pra gente caminhar aqui pro final, são duas coisas que eu queria só que a gente focasse. A primeira, na verdade, se vocês quiserem comentar também, pode comentar, mas é só uma observação aqui que eu acho que faltou e a gente poderia complementar. Porque a gente falou de criação, queda e redenção, finalmente, né? Eu acho que a coisa mais importante que a gente poderia tirar dessa questão dos jogos nesse aspecto da redenção é que os jogos eles nos dão algum antigosto da alegria que a gente vai desfrutar de uma vez por todas no céu. A gente chegou a comentar isso, né? Mas para deixar claro, não que a gente tem que buscar redenção nos jogos, longe disso, e não que a gente tem que ficar nessa ânsia de querer ficar redimindo tudo e redimir os jogos. Mas a ideia de que Jesus ele já venceu o jogo da vida pra gente. Tendo vencido o jogo da vida pra gente, o principal jogo, que é o jogo das nossas almas, Jesus já venceu. Por isso hoje, nos jogos, em bons jogos, jogos saudáveis, na comunhão que a gente experimenta nos jogos, a gente pode experimentar um pouquinho que seja da alegria eterna que a gente vai passar na eternidade. Quando, de certa forma, a vida vai ser uma grande brincadeira. A gente não vai ter obrigações, não vai ter preocupação. Até nos trabalhos mais braçais a gente vai ter prazer, a gente vai ter alegria, né? Então, o jogo ele tem esse aspecto de redenção também. Sim. É aquilo, né? Enquanto neste mundo, a gente sempre precisa vigiar o coração, porque a gente pode pecar e
competitividade e jogo e mesmo brincadeiras podem escalonar para pecado. Mas com certeza, quando a gente está reunido com os irmãos da igreja e joga futebol junto, depois vai todo mundo comer um churrasco e conversar e orar junto e compartilhar, né, as coisas de Deus, isso é nada mais do que um pedacinho pequenininho da eternidade que já está brotando no nosso coração. Será que o céu vai ser um grande day camp? Não, no céu a gente vai trabalhar, vai fazer tudo, mas no céu vai ter descanso, na eternidade vai ter descanso, né? Sim. Então, o que impede que a gente lá não jogue um futebol redimido? Sim, sem dor no joelho. Sem pecado, sem dor no joelho. Aí você dá a dividida e não dói. Não dá. Mas eu lembro você falando, eu lembrei de uma expressão famosa do Lewis, né? Que a alegria, ela é assunto do céu. Por que ele falou isso? Porque pra gente não cair na armadilha de, por causa de sentir esse antegosto do céu, a gente querer mais desse antegosto nessa etapa da história da redenção que a gente ainda não está no céu. Então esse é uma armadilha, é um perigo. Claro. Nessa etapa, quando a gente lembra que a alegria é assunto do céu, a gente ainda lembra que nessa etapa a gente ainda está no deserto, a gente ainda está no exílio, a gente ainda está terminando essa jornada. Mas ainda assim a gente pode crer e esperar com a expectativa de que o assunto do céu vai ser alegria. Não vai ter nada mais, nada menos do que alegria o tempo todo. E aí, pegando acho que esse finalzinho seu, acho que a gente poderia talvez pontuar aqui como que pode ser a nossa relação com os jogos, né? Essa é a segunda coisa que eu queria fechar, né? Questões práticas. Como que a gente pode pensar algumas questões práticas relacionadas ao jogo? Perigos que a gente precisa evitar, coisas que a gente pode prestar atenção, o que vocês acham assim, que é o mais importante? Alguém quer começar? Ou... Eu acho que a gente poderia falar sobre a questão do tempo, né? Quanto que a gente dedica para ter esse tempo de jogos, né? De descanso. Então, como, assim, fica meio implícito, né? Mas se a gente está no nosso momento de descanso jogando, a gente precisa ter feito algo para poder descansar, né? Então, sim. Não pode, a vida não pode ser um descanso infinito, né? Descanso não faz sentido sem ter tido trabalho inteiro, né? Trabalho. Essa é uma boa. Nossa, muito bom. Exato. Então, tempo. E o apóstolo Paulo nos convida a remir o tempo, porque os dias são maus. Então, um lazer, digamos assim, jamais pode interferir na responsabilidade da família, do trabalho, da igreja, porque é lazer. E o lazer já é algo que vem depois do esforço, do trabalho. Desculpa, só puxar esse gancho, eu acho até que a gente já sabe disso. Porque eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã que tá ouvindo, que um dia que você passou 8 horas assistindo uma série, você saiu com uma ressaca moral. Você não saiu descansado. Com certeza. Geralmente, quando a gente tem essa entrega total pro lazer, pra diversão, pro jogo, essa entrega absoluta, a gente sai mais desgastado do que descansado. Porque a gente sabe que a gente não aproveitou o lazer da forma como ele deveria ter sido aproveitado. Com certeza. E além dessa questão do tempo, mais uma vez eu vou ressaltar que o jogo e a diversão, de maneira geral, precisa ser de maneira santa, dentro de uma cosmovisão cristã e de modo que não interfira sua vida, sua família, e é para aproveitar. Ou seja, jogos de aposta são pecado, meus irmãos. Se envolver com isso vai destruir sua casa, sua família, sua vida, vai tirar sua paz, tirar sua comunhão com Deus, e você vai subverter a ordem criacional de trabalhar para viver. Então não se envolva com isso. Não se envolva com bet, com tigrinho, com esse monte de jogo de aposta. É que isso só evoluiu. Mas eu lembro, lá na ZL, de onde eu venho, da minha terra, que as pessoas perdiam casa na cacheta, né? É sério, o cara no dominó e na cacheta, meu amigo, a hora que via, perdeu o carro, entendeu? Então veja, só evoluiu a tecnologia, mas o erro é o mesmo. Sim. Vício. Qualquer coisa que tome o nosso coração e nos domine é vício, é pecado, sabe? E a gente pensa que às vezes cigarro é um vício e é pecado. Beleza, mas você já pensou que um jogo é até pior que isso? Sim. Você vai gastar no cigarro, você vai perder sua saúde, né?
No jogo você pode perder sua vida. Então, Parece inofensivo, né? mas é terrível, desastroso. Então, cuidado, sabe? Cuidado. Encare do modo correto e não se envolva com aquilo que pode destruir você, sua família e sua vida. Eu acho que nunca é suficiente a gente sempre enfatizar isso, né? Excelente. Eu trouxe alguns pontos aqui que eu acho importante, não pretendo me demorar neles, né? Até porque a gente já passou tempo, mas como vocês falaram, eu acho que se autoconhecer é uma coisa muito importante. Eu lembro do exemplo de um presbítero lá da igreja de Pouso Alegre, foi um exemplo muito, muito sábio. Ele percebeu que ele passava muita raiva jogando futebol. E ele literalmente passou um tempo sem jogar bola. Eu acho que uma questão de anos, assim. Sem jogar, assim, um tempo, sabe, na igreja, sem se envolver muito. Depois que ele viu que ele estava mais controlado, ele voltou para poder jogar. E de fato ele estava bem mais tranquilo. Então, se autoconhecer, saber quais são os seus limites, né? Eu acho que intencionalidade, tudo isso tem a ver com intencionalidade. A gente não encarar o lazer, o descanso, o jogo como simplesmente aquilo que você faz quando você está no seu tempo livre e você faz o que você dá na telha. Como tudo que a gente faz na vida, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo, né? Sim. Você não precisa ser uma pessoa sistemática e falar assim, não, vou organizar, sistematizar o meu descanso, o meu lazer, mas é importante pensar, quanto tempo, como o Luizão falou, quanto tempo que eu estou dedicando, será que se eu ficar aqui só 1 hora, assim, será que não é suficiente, eu vou conseguir me sentir de fato descansado, né, assim por diante. Eu acho que um aspecto muito, muito importante, que eu acho que também a gente precisa enfatizar, acho que é a importância da comunidade. A gente, apesar de a gente ter várias e várias formas de poder jogar sozinho, né, principalmente com jogos eletrônicos, né, eu acho que se a gente quer aproveitar esse aspecto dos jogos de dar um antigosto da eternidade, a gente vai passar a eternidade com uma família, uma grande família, com a igreja do Senhor redimida, glorificada. Então, por que a gente desde já não aproveita para poder treinar isso, né? E nas nossas diversões, né, a gente poder desfrutar esse tempo junto com os nossos irmãos. Então chama um irmão da igreja para poder jogar um videogame na sua casa, jogar um jogo de tabuleiro. Vamos montar um grupo de D&D da igreja. Oh, nossa! D&D da igreja aí. Foi a melhor dica prática que eu ouvi aqui. Resumindo o podcast, né? Montar um grupo de D&D da igreja. Exato. Eu vou ser o healer, né? Enfim, mas rapidinho, só pra falar disso, isso é uma coisa legal, João, porque é muito prático. Por que a gente não pensa, né, em no nosso lazer estar com irmãos da igreja? Sim. E que o nosso lazer com eles é só uma antecipação de como será na eternidade. Sim. Bem legal pensar nisso, né? Uma ótima ideia. Uma outra coisa, a gente também tomar cuidado com os perigos da tecnologia, né? Apesar, eu não sou contra videogame, nada disso. Eu acho que a gente pode jogar de uma maneira sábia, virtuosa, mas a tecnologia, ela tem alguns perigos em si que outras formas de lazer não têm, né? O fato de ter uma tela, de ter estímulos visuais ali muito fortes, né? O fato de ser às vezes um tipo de entretenimento muito fácil, que pode te estimular a ter uma abordagem mais de consumir aquele conteúdo, aquele entretenimento, ao invés de estar engajado, de estar intencional com aquilo, justamente porque é algo muito fácil. E aí, além dos perigos de tecnologias digitais, né? Rede social, celular, né? Jogos no celular, né? Jogos que vão te prendendo ali. Hoje, a maioria dos jogos que você baixa, assim, que você encontra propaganda no YouTube, é aquele jogo que você tem que entrar todo dia. Você tem que entrar porque se você logar todo dia, você vai pegar uma recompensa. Aí, no dia 7, a sua recompensa está lá em cima, então tem que logar no dia 7, 8, 9, 10, quanto mais eu entrar. É feito para te viciar, né? É feito para te viciar, exatamente. Inclusive, o que gera no seu cérebro quando você vê uma notificação é a mesma injeção ali de dopamina que é parecido com droga mesmo. Então, é o mesmo tipo de circuito neuroquímico que acontece no seu cérebro, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Com certeza. E uma última coisa é a gente tentar desenvolver virtudes ao jogar jogos, né? Isso tem a ver com intencionalidade. Será que ali no meu jogo eu não consigo desenvolver um pouco mais a virtude da paciência? Aprender a me debruçar sobre aquele jogo, tentar resolver aquele enigma, aquele quebra-cabeça. Será que às vezes o jogo com uma competição ali amigável, um futebol, não é
uma forma de eu desenvolver a virtude da gentileza, né? Ao invés de chegar quebrando o meu irmão no futebol, chegar com mais calma, né? Saber que tem um corpo ali, tem um irmão ali que pode se machucar sério. Então são oportunidades que Deus nos dá da gente desenvolver virtudes importantes para a nossa caminhada. Eu lembro uma vez que, jogando um jogo de tabuleiro, eu não me lembro se era um Monopoly, mas é um Monopoly de carta. Esqueci o nome. É um Monopoly de carta. E eu acho que estava com a família da minha esposa, e a gente jogando, e você começa meio que competir. E aí chegou uma priminha dela e quis jogar também. E aí a gente estava jogando e diminuiu o ritmo do jogo e começou a ensinar, e no final das contas ganhar não era importante mais. Sim. Isso é muito legal. Essa ideia de desenvolver virtude. De repente, vencer ali o jogo, nem a comunhão que a gente teve, a alegria em participar daquilo se tornou mais importante, né? Deus é poderoso através do seu Espírito para nos dar sabedoria e discernimento para entender o que é melhor em cada momento. Às vezes você está jogando e você está tendo prazer em jogar aquele jogo, em ter aquele senso de realização por ter feito uma boa estratégia, mas às vezes mais importante do que isso é quando chega uma criancinha, chega um parente, chega alguém ali para jogar, e mais importante do que você ganhar e fazer a sua melhor estratégia é você acolher aquela pessoa, né? E dar ela um momento de diversão e você poder estar junto com ela. Você falou jogo de tabuleiro, eu até ia mencionar na parte de tecnologia, né, que eu, justamente por causa de alguns perigos da tecnologia, hoje eu migrei muito mais para o jogo de tabuleiro, desde acho que faz uns 8 anos que eu comecei a colecionar jogo de tabuleiro, e gosto muito. Hoje é o meu principal, o tipo de jogo que eu mais gosto. E eu acho legal justamente porque ele treina, apesar dele ter os seus perigos também. Perigo financeiro, que jogo de tabuleiro hoje é muito caro. Bem caro, viu? Muito caro. Perigo às vezes de passar tempo, que alguns jogos demandam muito tempo. Mas apesar de ter os seus perigos, eu acho que esse aspecto do jogo de tabuleiro, de você estar um pouco longe da tecnologia, de você poder mexer ali com a coisa física ali, e geralmente o jogo de tabuleiro ser muito mais divertido com mais pessoas, né? Apesar, como eu falei, tem jogo solo, mas é sempre bem mais divertido quando você joga com mais pessoas. E tem jogo para tudo, tem jogo de 2 a 20 pessoas você consegue jogar, né? Então, para quem quer se divertir um pouco mais, ter um momento assim mais gostoso com a família, às vezes que tá vendo um pouco mais esse perigo da tecnologia ultimamente, quer se distanciar um pouquinho, jogo de tabuleiro é uma boa recomendação. Tem jogo para todos os tipos, tem jogo longo, jogo rápido, jogo simples, jogo para criança, jogo para adulto, jogo para divertir, jogo para desenvolver estratégia, e aí por aí vai. Aí eu posso te dar várias recomendações, meu irmão, irmã. Conselheiro bíblico de jogos de tabuleiro. Eu fico brincando que eu sou o chat GPT do jogo de tabuleiro. Você me dá o prompt e eu te recomendo o jogo que você quiser. Pode vir falar comigo que a gente pode jogar junto também, tem alguns jogos lá. E eu acho que uma coisa também que eu acho que seria interessante a gente pontuar, principalmente falando aí de envolvendo tecnologia, é tudo que for muito violento, explícito, que a gente tem que descartar totalmente, né? Então, é até bom por isso que indo para esse lado mais de jogos de tabuleiro, assim, que a gente consegue evitar esse tipo de coisa, né? Mas não tem gráfico ali, né? Realista para... E os pais também cuidarem dos filhos nesse sentido, porque é responsabilidade dos pais, né? No podcast com o presbítero Vitor, a gente falou bastante sobre conteúdo, e mais uma vez fica a dica. Olhem para o que os seus filhos estão consumindo e interfiram nisso, porque vocês têm que fazer isso. Interfiram diretamente, vejam, acompanhem, porque pode ser um perigo também, com certeza. Eu posso ler um negocinho rapidinho? Sim, acho que eu acho que a gente pode encerrar o final já, leitura, assim. Que é o final do artigo do Emílio, porque meio que resume a parte de consumação. Vocês queriam ir apontar mais alguma coisa, Luiz? Tranquilo? Por mim, a gente pode terminar. Ele fala assim, ó. Rapidinho, gente. O nome do artigo só para você aí que ouviu a gente mencionar algumas vezes o artigo. A busca humana da diversão sob a ótica bíblia de criação, queda e redenção. Então, é esse aí o nome. E ele escreve no último parágrafo.
Peter Berger escreveu que quando os adultos brincam com alegria genuína, eles momentaneamente recuperam aquela sensação de imortalidade que se tem na infância. Poderíamos adicionar, eles também recuperam um pouco do que deve ter sido no jardim, quando uma existência sem pecado ainda estava no horizonte. A diversão aponta para o passado, pois nos lembra como e para que fomos criados. Aponta para o presente, pois nos lembra constantemente que somos caídos e pervertemos tudo o que fazemos. E mais importante, aponta para o futuro, para a consumação de um plano redentivo que irá recriar céus e terra, onde, com corpos incorruptíveis e corações novos, poderemos viver em eterna adoração, trabalho e mesmo diversão. Amém. Muito legal. E Muito bom. que o Senhor seja glorificado também por meio da nossa diversão. Amém. Né? Bom, gente, acho que é isso, né? É isso. Se você ficou até aqui, nós agradecemos muito. Rogamos que o Senhor te dê sabedoria para remir sua diversão e se divertir de modo que Ele seja glorificado e que você entenda que a diversão é comunitária e precisa agregar o povo de Deus também nela. E, bom, se você ficou até aqui, nós agradecemos e pedimos que você se inscreva nas plataformas da IPJ, no canal do YouTube, ative o sininho de notificação aqui no Spotify, coloca a sua estrelinha avaliando o podcast e acompanhe os demais trabalhos da IPJ no Instagram, em todas as mídias, para que o conteúdo edifique mais pessoas. Que o Senhor te abençoe, fortaleça a sua fé e use esse podcast para a glória dele e para o seu bem. Deus abençoe. Um abraço.